E se eu te dissesse que a maioria das pessoas hoje vive uma derrota silenciosa? Não por falta de talento, não por falta de oportunidades, mas por falta de força mental. Nós rolamos a tela sem parar, nós nos comparamos, nós invejamos. E depois nos perguntamos por que estamos cansados, confusos e presos no mesmo lugar. Perseguimos conforto, mas acordamos exaustos. Evitamos dor, mas sofremos diariamente. A verdade é dura, mas precisa ser dita. O conforto está nos matando lentamente. A luta, essa sim, guarda a semente do verdadeiro poder. E aqui está a reviravolta. Os antigos estoicos já sabiam disso muito antes de existirem smartphones, redes sociais ou livros de autoajuda. Marco Aurélio, imperador de Roma e um dos maiores sábios da história, disse: "Você tem poder sobre a sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e você encontrará força." Isso não é uma frase bonita, é uma arma. É uma mentalidade, é um modo de viver no caos e ainda assim permanecer inabalável. O estoicismo não torna a vida fácil, ele torna você imparável. E neste vídeo, vamos mergulhar profundamente em 8 leis estoicas brutais, que vão forçar você a evoluir mentalmente, emocionalmente e espiritualmente. Não é conversa motivacional de fundo, é transformação real. Cada uma dessas leis nasceu de batalhas reais, de homens que enfrentaram guerras, fome, traições, perdas e mesmo assim permaneceram firmes. E hoje elas são ainda mais necessárias. Se você leva seu crescimento a sério, não assista isso como mais um vídeo. Isso não é barulho de fundo. Isso é o seu chamado de despertar. Já deixa o like agora. Comenta enquanto o vídeo avança, principalmente quando algum ponto te atingir direto. E compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E, acima de tudo, não pule nenhuma parte. Uma única lei ignorada pode custar sua clareza, sua disciplina ou sua coragem. Justo no momento em que você mais precisa. Agora vamos começar. Lei 1. Aceite o desconforto como um amigo. A sociedade nos treinou para fugir da dor. Os estoicos ensinaram o contrário. Corra na direção dela de olhos abertos. Pense no seu maior momento de crescimento. Ele aconteceu quando tudo estava confortável, fácil e previsível? Ou quando a vida te deu um golpe tão forte que você precisou escolher levantar ou quebrar? Marco Aurélio enfrentou guerras, doenças, perdas e traições. E ainda assim, liderou com calma. Ele não evitava o desconforto. Ele o convidava para moldá-lo. Lei 2. Domine seus pensamentos antes que eles dominem você. A maioria das pessoas acredita que seus pensamentos são a verdade. Os estoicos sabiam que eles são apenas ecos da mente, nem sempre confiáveis. Epicteto dizia: "Não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas." A diferença entre uma mente fraca e uma mente forte é simples. A mente fraca reage. A mente forte observa. Quando você sente insegurança, raiva, ciúme ou medo, você acha que isso é você. Mas não é. É apenas um pensamento passando. Uma mente fraca se agarra ao que sente. Uma mente forte questiona: isso é verdade? Ou é só meu ego falando? Isso é um fato? Ou é apenas uma história que eu inventei? Isso me fortalece ou me destrói? A disciplina mental começa quando você cria espaço entre o estímulo e a resposta. Esse espaço é onde mora sua liberdade. Esse espaço é onde você se transforma. Lei 3. Corte o excesso. Simplifique sua vida. Vivemos em um mundo de estímulos infinitos, notificações, cobranças, opiniões, expectativas. E enquanto a vida fica cada vez mais cheia, a mente fica cada vez mais vazia. Sêneca dizia: "Se você não sabe para onde está indo, nenhum vento é favorável." Uma mente forte não está ocupada, ela está focada. E foco é impossível quando você vive mergulhado no excesso. Pessoas demais, tarefas demais, pensamentos demais,
preocupações demais. Os estoicos acreditavam que a verdadeira força nasce da simplicidade. Quando você se livra do que é supérfluo, o que é essencial finalmente aparece. Faça um experimento estoico. Remova algo que está drenando sua energia. Uma pessoa, um hábito, uma obrigação, um vício digital. Você vai perceber que o que parecia perda é libertação. Os estoicos eram mestres em uma habilidade que quase ninguém hoje possui: o domínio emocional. Não se trata de não sentir, mas de não ser escravo do que sente. Marco Aurélio escreveu: se algo externo te perturba, o problema não está na coisa em si, mas no julgamento que você faz dela. Isso é força mental no mais alto nível. Quando você reage sem pensar, você entrega seu poder. Quando você responde com consciência, você recupera o controle. E aqui está o ponto que ninguém quer ouvir. A maioria das pessoas não falha por falta de capacidade. Falha porque é emocionalmente instável. Explode com pequenas coisas. Cai em provocações. Se distrai com críticas. Se perde em ansiedade e expectativas irreais. Os estoicos sabiam que uma mente forte é construída principalmente nos momentos de turbulência interna. E para dominar suas emoções, você precisa de 3 práticas estoicas. Observe antes de reagir. Epicteto ensinava: entre o estímulo e a resposta há um espaço. A maioria vive sem espaço nenhum. Reage instantaneamente. Esse espaço é onde mora a força mental. Quando algo te irritar, antes de responder, pergunte a si mesmo: isso realmente importa? Isso muda algo? Isso merece minha energia? Essa emoção é racional ou apenas um reflexo automático? O simples ato de fazer perguntas já enfraquece a emoção descontrolada. Nomeie a emoção. Parece simples, mas é revolucionário. Isto que estou sentindo é raiva. Isto é ansiedade. Isto é insegurança. Nomear a emoção tira dela o poder de te dominar. É como acender a luz num quarto escuro. Quando você não nomeia, você fica no caos. Quando nomeia, você volta ao controle. Use a regra dos 5 anos. Sempre que você estiver prestes a explodir, faça a pergunta estoica: isso vai importar daqui 5 anos? 95% das coisas que te tiram do eixo hoje não terão importância nenhuma no futuro. O que os estoicos buscavam era perspectiva, a habilidade de enxergar por cima das emoções e não de dentro delas. Não há já no pico da emoção. Emoção alta. Checa julgamento baixo. Sêneca dizia: a raiva é uma loucura temporária. E é a pior hora possível para tomar decisões, enviar mensagens, responder alguém, fazer escolhas permanentes. Uma pessoa fraca fala o que sente na hora. Uma pessoa forte fala o que precisa quando a mente está limpa. Faça como os estoicos. Espere, respire, observe. Só então proceda. Construa frieza mental, a base estoica de guerreiro. Frieza não é ausência de emoção. Frieza é maestria sobre a emoção. Isso significa não agir por impulso, não tentar provar nada a ninguém, não se desesperar com imprevistos, não reagir a provocações baratas, não se perder em ansiedade sobre o futuro. Uma mente fria é uma mente poderosa. A frieza estoica é a habilidade de ver as coisas como elas são, não como seus medos querem que pareçam. Aceite que você não controla tudo e liberte sua mente. A base do estoicismo é clara. O que você controla, suas ações. O que você não controla, todo o resto. Quando você tenta controlar aquilo que não pertence a você, opiniões, resultados, pessoas, acontecimentos, você se torna escravo da frustração. Quando você foca apenas no que controla, seus pensamentos, disciplina, esforço, postura, você se torna livre. E liberdade emocional é poder mental. Emoções são professores, não inimigos. Os estoicos não demonizavam as emoções, eles as estudavam.
Raiva mostra onde estão seus limites. Medo mostra onde está seu desenvolvimento. Ansiedade mostra onde está seu apego. Tristeza mostra onde está seu coração. Uma mente forte aprende com as emoções, não foge delas. Lei 4. Faça o que é certo, não o que é fácil. Aqui está a diferença entre pessoas comuns e pessoas mentalmente fortes. Os fracos escolhem o que dá prazer. Os fortes escolhem o que dá propósito. A disciplina é dolorosa. Mas se você não pagar o preço da disciplina, vai pagar o preço do arrependimento. E esse é muito mais alto. Os estoicos acreditavam que a virtude é o único bem verdadeiro. E virtude significa falar a verdade quando é mais fácil mentir. Cumprir sua palavra quando ninguém está olhando. Ser justo mesmo quando é tentador ser egoísta. Fazer o certo mesmo quando ninguém vai te aplaudir. A força mental nasce da repetição dessas escolhas silenciosas. Não são grandes momentos que formam sua mente. São pequenos atos diários que constroem ou destruam o seu caráter. O mundo moderno tem um inimigo invisível: ruído. Não apenas o barulho da rua, mas o barulho da mente. Notificações, opiniões, julgamentos, comparações, expectativas. E quem não controla esse ruído, vive controlado por ele. Os estoicos sabiam disso. Eles praticavam o que chamavam de retiros mentais. Momentos em que você se afasta de tudo, mesmo estando no meio de todos. Marco Aurélio escrevia em seu diário em plena guerra. Não para criar um livro, mas para silenciar o caos interno. Porque aqui está a verdade. Quem não consegue ficar em silêncio, não consegue se ouvir. E quem não consegue se ouvir, nunca sabe o caminho certo. O silêncio não é vazio. Ele é cheio de respostas. É no silêncio que você percebe seus padrões, seus impulsos, suas fraquezas e, principalmente, sua força. Inclua na sua rotina 5 minutos sem celular assim que acordar. 10 minutos de respiração profunda antes de tomar decisões sérias. Momentos de pausa entre uma tarefa e outra. Caminhadas sem música, apenas para ouvir o mundo. Escrever seus pensamentos para organizar a mente. Porque quando você treina sua mente para encontrar paz em meio ao barulho, o barulho deixa de ter poder sobre você. Uma mente forte não se forma no grito, se forma no silêncio. Lei 5. Domine suas emoções antes que elas dominem você. A maioria das pessoas acredita que emoções fortes são sinal de intensidade, paixão, profundidade. Mas os estoicos enxergavam outra coisa. Se você não controla suas emoções, alguém ou algo irá controlá-las por você. Pense nisso. Quantas decisões na sua vida você tomou irritado, ansioso, magoado e depois se arrependeu? Quantas vezes você disse algo no impulso e destruiu horas, dias ou anos de paz? Quantas oportunidades você perdeu porque deixou o medo falar mais alto que a razão? Marco Aurélio escreveu: a raiva é como um fogo. Se não for apagado logo, queimará tudo ao redor, inclusive você. Os estoicos nunca disseram para você não sentir. Sentir é humano. O que eles ensinaram foi: não deixe o sentimento virar seu dono. Aqui está o ponto crucial. Sentimento é um visitante. Escolha quais você deixa morar dentro de você. Quando você está com raiva, triste, ciumento, inseguro, isso não é o problema. O problema é o que você faz enquanto está assim. E é exatamente aqui que entra a disciplina estoica. Pare antes de reagir. Sempre Epicteto dizia que entre o estímulo e a resposta existe um microsegundo de escolha. Esse microsegundo é a diferença entre um sábio e alguém que se sabota. Respire. Espere. Não fale no auge da emoção. Nunca decida com a cabeça fervendo. Pergunte: isso é fato ou é minha mente criando versões? Ciúmes, insegurança, medo, quase sempre são interpretações, não realidade.
Os estoicos praticavam separar o que você sabe do que você imagina. Isso sozinho pode salvar relacionamentos, reputações e sua paz mental. Sinta, mas seja o dono da direção. Você pode sentir ansiedade e ainda assim agir. Pode sentir medo e mesmo assim avançar. Pode sentir raiva e ainda assim escolher não ferir ninguém. O que define sua força não é o que você sente, é o que você faz apesar do que sente. Lembre-se, o inimigo não é a emoção, é o descontrole. Os estoicos não pregavam frieza, eles pregavam liberdade. Liberdade do caos interno, liberdade de ser arrastado por impulsos, liberdade de não ser escravo da própria mente. Lei 6. Pare de tentar controlar o que nunca foi seu. A maior parte da ansiedade moderna nasce de uma ilusão, a ilusão de controle. Tentamos controlar tudo. Opiniões, resultados, pessoas, o futuro, o passado, o comportamento dos outros, a forma como nos veem, o que pensam de nós. E quanto mais tentamos controlar, mais frustrados ficamos. Os estoicos chamavam isso de a raiz do sofrimento humano. Epicteto dizia: a chave da liberdade é simples, distinguir o que depende de você do que não depende. Simples, mas brutal e libertador. Vamos destrinchar essa lei como os estoicos faziam. Tudo o que está fora de você é imprevisível. O mundo não está no seu comando. As pessoas mudam. Os planos falham. As situações fogem do controle. A vida vira de cabeça para baixo em segundos. E sempre vai ser assim. A pessoa forte não tenta impedir isso. Ela se prepara para lidar com isso. O que você realmente controla é minúsculo, mas poderoso. Você controla suas escolhas, suas atitudes, seu esforço. Você não controla o tempo, a economia, a opinião alheia. Quando você foca no que controla, você se fortalece. Quando foca no resto, você se destrói. Solte o que pesa. Abrace o que importa. O estoico não é passivo, ele é estratégico. Ele coloca energia só onde há retorno. Por isso parece calmo, centrado, imperturbável. Não porque não sente, mas porque não desperdiça vida lutando batalhas que não pode vencer. O resultado não é seu. O processo é. Você pode estudar e ainda assim não passar. Pode amar e ainda assim perder alguém. Pode tentar e ainda assim falhar. Mas os estoicos dizem: o resultado é do mundo. A ação é sua. E a ação é tudo o que você precisa para crescer. A verdadeira força nasce do desapego inteligente. Desapegar não é desistir, não é ficar frio, não é se esconder, é entender o jogo. Você joga bem e aceita que o tabuleiro às vezes muda. A mente forte não luta contra a maré. Ela aprende a navegar nela. Lei 7. Pare de fugir de si mesmo. O silêncio te revela: vivemos na era mais barulhenta da história. Barulho externo, barulho interno, barulho digital, barulho emocional. E sabe qual é o maior medo das pessoas hoje? Ficar a sós consigo mesmas. O estoico entendia algo que quase ninguém entende mais. O silêncio não é vazio, é um espelho. E esse espelho mostra coisas que muitos preferem não ver. O silêncio expõe suas verdades, e isso assusta. No silêncio você encontra seus desejos não realizados, seus erros evitados, seus traumas adormecidos. É por isso que tantos fogem para o celular, para o consumo, para o excesso, para distrações. Não é tédio, é medo. Medo de olhar para dentro. Marco Aurélio escrevia para si mesmo, e por isso virou imperador de si próprio. As meditações não foram escritas para o mundo, foram escritas para ele mesmo. Ele se encarava, ele se questionava, ele se corrigia, ele se fortalecia. Se até um imperador precisava encarar suas sombras, imagine nós. A mente forte pratica introspecção como um guerreiro treina a espada. Isso significa momentos diários de quietude, reflexão sincera, análise das próprias atitudes, questionamento dos impulsos, revisão das escolhas.
Sem isso, você vive no piloto automático. E a vida no piloto automático é a vida perdida. Só quem se conhece pode dirigir a própria vida. Se você não sabe o que quer, se você não entende por que sente o que sente, se você não percebe seus padrões, então qualquer opinião te move, qualquer crítica te derruba, qualquer elogio te ilude, qualquer distração te domina. O mundo controla quem não se conhece. A introspecção é dolorosa, mas é isso que a torna transformadora. A verdade sempre incomoda antes de libertar, mas depois que você a encara, você muda. Você para de se sabotar, para de mentir para si mesmo, para de repetir ciclos. O estoicismo não quer te tornar perfeito, quer te tornar honesto. E a honestidade consigo é o terreno onde nasce a força mental. Essas 7 leis não são teorias bonitas, não são frases de efeito, não são motivação passageira, são princípios forjados em guerra, em perda, em dor, em vitória e em disciplina. Foram usadas por homens que enfrentaram traição, batalhas, epidemias, fome, crises e ainda assim permaneceram firmes, não porque o mundo era gentil com eles, mas porque a mente deles era inabalável. Os estoicos não pediam uma vida fácil. Eles pediam uma mente forte o suficiente para enfrentar qualquer vida. E agora você tem diante de si as mesmas ferramentas. O desconforto, a disciplina, o silêncio interno, a indiferença ao caos, a blindagem contra a opinião alheia, a coragem de agir, a capacidade de controlar o que importa. Tudo isso está nas suas mãos. Mas lembre-se, conhecimento sem ação é peso morto. Força mental não se lê, se constrói, não se fala, se pratica, não se finge, se vive. A partir de hoje, cada hábito, cada escolha, cada pequeno ato que você fizer será uma prova. Você quer continuar reagindo ao mundo ou quer começar a liderar sua própria vida? A decisão é sua, o poder é seu. O próximo capítulo também. Se esse vídeo te fez pensar, refletir ou sentir algo, então faz o seguinte: deixe o like, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva no canal. Aqui você não assiste vídeos, você evolui. E nos vemos no próximo capítulo da sua transformação.